Opinião. No Bandeirantes acontece a opinião de Silvio Benfica. Tá na hora de o Renato Portaluppi sair do Grêmio. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Eu acho que está na hora, até por decisão dele. O Grêmio, em 2 semanas, o Renato conseguiu eliminar o Grêmio 2 vezes. Olha o que eu estou dizendo. Em 2 semanas, o Renato, em 2 decisões, conseguiu eliminar o Grêmio. Pode parecer meio forte, mas claramente o Renato foi mal nas 2 decisões. A primeira da Copa do Brasil, contra o Corinthians, quando no primeiro jogo o Corinthians, logo no início do segundo tempo, perdeu um jogador por expulsão, o Grêmio ficou com 1 a mais, o Renato não soube o que fazer para administrar aquilo ali, para ganhar aquele jogo, para decidir tudo na primeira partida, e o que aconteceu foi surrealista. Quem passou a atacar foi o Corinthians. O Corinthians, com um jogador a menos, atacou mais o Grêmio. No segundo jogo contra o Corinthians, lá pelos 30 e poucos minutos, o Renato decretou que não ia acontecer mais nada no jogo, ia ser empate e que iria precisar dos pênaltis, e por isso não tirou alguns jogadores que estavam muito mal na partida, porque eles bateriam o pênalti, entre eles o jogador Pavon. E aí foi o que aconteceu. Grêmio eliminado. Grande e maior responsabilidade do Renato. E nesta eliminação também para o Fluminense foi a mesma coisa. O primeiro tempo de ontem foi absolutamente terrível, mas previsível. Porque a gente, na segunda-feira à noite, aqui no Donos da Bola Rádio, nós recebemos de parte do Caliel, com a Michele Silva, a informação lá pelas 7 da noite, que o Grêmio, que o Cristaldo não iria jogar e que ele iria com 3 zagueiros, 2 volantes e um trio de atacantes lá na frente. E logo eu disse o seguinte, e esse buraco que vai ficar no meio-campo à disposição do Fluminense, como é que vai resolver? Passou a ser a minha curiosidade tática. E aí, mas muito na desconfiança. Quando veio o primeiro tempo, foi exatamente o que se viu. O Fluminense jogou como queria, passando por cima do Grêmio, por responsabilidade do técnico Renato Portaluppi. Fluminense, aliás, já no primeiro tempo, poderia ter decidido a parada. Então, o Renato, na prática, para mim, conseguiu, em 2 semanas, eliminar o Grêmio em 2 competições. Razão pela qual eu concluo que já seria o momento do Renato sair. Eu vou falar coisas aqui que são provocativas, mas é de propósito. Certa análise jabazeira que idolatra o Renato Portaluppi, ontem Sim. preferiu culpar, responsabilizar o goleiro do Grêmio pela eliminação do que as escolhas do técnico no primeiro tempo. Nossa Senhora. É mesmo? Ainda que o Marquezinho não seja um pegador de pênaltis, o Grêmio perdeu no primeiro tempo. É evidente, cara. O Grêmio perdeu a decisão ali, a possibilidade de passar. O Grêmio tinha toda a vantagem de passar para a próxima fase ali. Agora, isso aí não me surpreende, claro. A gente tá vendo isso aí, né? Como é que tu chamas não é torcida jabazeira? Como é que foi se tu falasse aqui? Certo? Torcedor jabazeiro, né? Análise jabazeira. Análise jabazeira. Isso aí existe. Só que pela primeira vez, Macalossi, eu tô vendo assim uma torcida muito expressiva em termos de números criticando o Renato Portaluppi. Criticando, eu nunca tinha visto isso. Tantas críticas para o técnico Renato Portaluppi. Sabe por quê? Porque eu acredito, uma parte considerável da torcida do Grêmio identificou que o time tem potencialidades. Claro. Que não estão sendo exploradas e não estão sendo obtidas pelas escolhas do técnico. Uhum. Isso. Quando há um problema geral, por exemplo, um volume muito grande de lesionamentos, quando o time não tem ativos que são considerados bons, digamos, a paciência maior. Uhum. Mas quando você identifica que o time pode render, quando o time joga melhor num tempo do que no segundo tempo do que no primeiro, e que a coisa está objetivamente errada na escalação, é por decisão e por instrução do técnico. A propósito, eu estou me lembrando agora de um detalhe, que a gente chegou a conversar aqui. O Grêmio, depois que retomou com o futebol, depois da questão da enchente, o Grêmio passou 10 jogos sem ganhar ou teve 10 derrotas, eu não sei exatamente o que foi, 10 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. E nós comentamos aqui, e eu falei, 10 derrotas seguidas demitem qualquer treinador. Qualquer treinador seria demitido, menos o Renato, que é a estátua, que é a divindade do Grêmio. 10 derrotas seguidas demitiriam qualquer técnico, menos o Renato. Pois agora eu estou pensando o seguinte,
2 eliminações em 2 semanas, com a responsabilidade do técnico, demitiriam qualquer técnico, menos o Renato. É incrível, o Renato não sai por causa da direção, mas eu acho que, dependendo do que acontecer a partir do jogo com o Criciúma, o Renato vai sair por decisão própria. Muito bem, veremos. 17 horas e 43 minutos.